O Cortiço é um romance naturalista, ou seja, que retrata a sociedade da época focando nas classes sociais mais baixas e explorando temas como a luta pela sobrevivência, o determinismo biológico e a decadência moral. Escrito por Aloísio Azevedo em 1890, a história se passa no Rio de Janeiro do século XIX e gira em torno de João Romão, um imigrante português que se torna dono de um cortiço. Uma habitação coletiva onde vivem pessoas de diferentes origens e classes sociais. O Cortiço é um retrato cru e realista da vida nas camadas mais pobres da sociedade brasileira do século XIX, com um foco na degradação humana e nas condições precárias de moradia. A obra é considerada uma das mais importantes do movimento literário naturalista no Brasil. Ela reflete o impacto das teorias darwinistas e positivistas da época sobre a literatura e a sociedade, explorando a influência do ambiente e da herança genética sobre o comportamento dos personagens. Conheça um pouco mais sobre as tramas e personagens. Jerônimo e sua mulher, Piedade, ficavam no quartinho 35. Sua força e caráter o tornaram respeitado na pedreira onde trabalhava, logo atrás do cortiço. Mas sua vida virou do avesso após ver Rita dançar. Apaixonado, passou a beber pinga, começou a gastar mais do que devia e, no fim, abandonou a esposa e a filha para ficar com a baiana. A viúva Dona Isabel, da Casa 15, sacrificou tudo para educar Pombinha e casá-la com João da Costa, um moço do comércio. Assim, esperava reconquistar sua antiga posição social. A mãe só deixou a menina subir ao altar após a primeira menstruação, que demorou a chegar. Mas a união foi curta. Pombinha traiu o marido, foi expulsa de casa e acabou prostituta. Outra história chocante rolou no número 12, onde morava a mulata Marciana. Ela era obcecada em limpar a casa, mas enlouqueceu de vez quando sua bela filha, Florinda, de apenas 15 anos, engravidou de um funcionário da venda de João Romão. Ele não assumiu e a menina fugiu de casa depois de apanhar da mãe. Marciana acabou expulsa do cortiço. No número 9 morava Rita Baiana. Bonita e boa de samba, ela era amante do capoeirista Firmo, mas também conquistou o coração do vizinho, o português Jerônimo. Na disputa pelo amor da mulata, Firmo feriu o lusitano com uma navalha. Mas, depois de um tempo, Jerônimo conseguiu se recuperar e matou o rival em uma emboscada. Miranda era o antagonista de João Romão. Morava no sobrado ao lado da venda e observou ao longo do tempo seu imóvel ser cercado pelo cortiço. O negociante prezava o status acima de tudo. Casou-se com Dona Estela pelo dote e não sabia se era mesmo o pai de sua filha, Zulmirinha. Por isso, tinha certa inveja do modo como Romão enriqueceu e de sua relação com Bertoleza. Paula era uma cabocla velha conhecida como bruxa, em parte porque era feia, grossa, com olhos desvairados e dentes ameaçadores, mas também porque era capaz de curar problemas de pele e febres com rezas e bênçãos. Queria incendiar o cortiço e conseguiu na segunda tentativa. João Romão teve que reconstruir o espaço, que se tornou grandioso e aristocrático. João Romão começou seu império ao herdar a taverna em que trabalhou por 12 anos. Depois, num leilão, adquiriu as terras atrás de sua taverna e ergueu 3 casinhas. Foi o início do cortiço. Ele usou a grana de Bertoleza para expandir o negócio. E também era dono de uma pedreira atrás do cortiço. Como adorava dar calote, mas sabia cobrar dívidas, enriqueceu ainda mais. Quando quis subir na vida, livrou-se de Bertoleza para tentar casar com Zulmirinha. Para se libertar de seu dono, a escrava Bertoleza passou anos juntando 20.000 réis. Mas foi enganada por seu amante, João Romão. O português lhe deu uma falsa carta de alforria e usou a grana para ampliar a venda. E isso porque a coitada fazia de tudo por ele. Trabalhava de manhã até tarde da noite, cuidando da loja e da casa que eles dividiam. Aqui vão algumas questões que podem cair na sua prova. 1. Qual é o cenário social e geográfico no qual a história de O Cortiço se desenrola? Como esse cenário influencia o desenvolvimento dos personagens? A história de O Cortiço se passa no Rio de Janeiro do século XIX, em um cortiço localizado na zona norte da cidade. Esse cenário influencia os personagens, uma vez que o cortiço representa um microcosmo da sociedade da época, onde diferentes classes sociais e origens se misturam, levando a conflitos, competição e relações complexas. 2.
Analise o protagonista João Romão. Qual é sua trajetória e como sua personalidade se desenvolve ao longo do romance? João Romão é um imigrante português que começa como um simples trabalhador e se torna dono do cortiço. Sua trajetória é marcada por ambição desenfreada e exploração dos moradores do cortiço. Ao longo do romance, sua personalidade se torna mais egoísta e gananciosa, culminando em sua ruína no final. 3. Descreva o papel de Rita Baiana na narrativa e seu impacto nas vidas dos outros personagens. Rita Baiana é uma mulher sensual e carismática, que atrai a atenção de vários homens do cortiço, incluindo Jerônimo e Firmo. Sua presença desencadeia rivalidades e paixões, contribuindo para o desenvolvimento da trama e a evolução dos personagens. 4. Como a teoria do determinismo biológico é explorada no livro, especialmente por meio dos personagens e de suas ações. O determinismo biológico é explorado na obra por meio da ideia de que as características e comportamentos dos personagens são influenciados por fatores genéticos. Os personagens, como Jerônimo e Piedade, são moldados por suas origens e heranças, e isso afeta seus destinos. 5. Quais são as principais diferenças entre a vida no cortiço e a vida na casa de Miranda? Como esses ambientes afetam os personagens Jerônimo e Piedade? A casa de Miranda representa a vida na alta sociedade, enquanto o cortiço é um ambiente degradado. Jerônimo e Piedade, ao se mudarem para a casa de Miranda, buscam uma vida mais digna, mas enfrentam conflitos culturais e dilemas morais, uma vez que são afetados pelas influências desses ambientes contrastantes. 6. Explique como o autor, Aloísio Azevedo, utiliza a descrição da natureza e dos elementos naturais para destacar os aspectos do naturalismo em sua obra. Aloísio Azevedo retrata a natureza de forma crua e muitas vezes selvagem, refletindo o determinismo naturalista, onde os personagens são moldados pelo ambiente. 7. Analise o tema da decadência moral e social que permeia o romance, usando exemplos de personagens e eventos do livro. A decadência moral e social é um tema central em O Cortiço. Exemplos incluem a exploração e degradação dos moradores do cortiço, os relacionamentos tumultuados e as traições que ocorrem ao longo da história, mostrando a corrupção e a decadência moral na sociedade retratada. 8. Como as relações de poder e classe social são representadas em O Cortiço? Qual é o impacto dessas relações na vida dos personagens? O livro retrata as relações de poder e classe social de forma explícita, com personagens como João Romão exercendo controle sobre os mais pobres. Essas relações afetam diretamente a vida dos personagens, resultando em desigualdades, exploração e conflitos sociais. 9. Discuta o papel do sexo e da sensualidade na narrativa e como esses elementos são usados para construir a trama e os personagens. O sexo e a sensualidade desempenham um papel significativo na obra, gerando paixões, ciúmes e rivalidades entre os personagens. Esses elementos contribuem para a complexidade das relações e são usados para ilustrar as fraquezas humanas e o determinismo biológico. 10. Qual é a importância histórica e literária de O Cortiço no contexto do movimento naturalista na literatura brasileira? Como a obra reflete as influências e ideias da época em que foi escrita? O Cortiço é uma obra fundamental no movimento naturalista brasileiro, refletindo a influência das teorias darwinistas e do positivismo da época. A obra é um exemplo do compromisso do naturalismo em retratar a realidade crua e as condições humanas sob o prisma do determinismo biológico, contribuindo para a compreensão do período histórico e social do Brasil do século XIX. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu like. Compartilhe com seus colegas de estudos e nos siga para mais conteúdos literários.